Olá, queridos, tudo bem? Graças ao Eterno Criador. Meus queridos, veja bem, eu vou falar uma coisa aqui nesse vídeo, é muito importante. Talvez eu não cite a Bíblia, talvez, mas nós queremos falar uma coisa que você do outro lado aí, é muito importante que você observe, que você ouça, observe e analise também. Às vezes, muita gente fica preocupado com os nomes, os pejorativos que alguém classifica os ensinadores. Nós não somos ensinadores, não. Errei. Aquelas pessoas que estão divulgando o Evangelho Eterno, como eu, nosso irmão Cláudio Mendes e outros canais aí. Meu querido, nós não estamos preocupados com aquilo que falam sobre nós. Pode ser qualquer tipo de pejorativo, nós não estamos preocupados. Sabe por quê? Porque tudo na vida tem seu preço. Tudo na vida tem seu preço. Quando nós, do Evangelho Eterno, decidimos tomar, quando nós tomamos essa decisão de sair, abandonar o sistema religioso, para começar a divulgar o Evangelho Eterno, nós também, nós estávamos, ou nós estamos cientes de que o preço não é barato. Porque tudo na vida tem seu preço. Quando estávamos no sistema religioso, nós estávamos também pagando um preço. Mas pagávamos um preço por divulgar uma coisa que nós não tínhamos noção de que aquilo que ensinávamos era errado. Mas sabe qual o preço que a gente pagava? O preço que a gente pagava era o preço da nossa ignorância. Então, o preço que nós pagávamos era o preço da ignorância, porque nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Você sabe qual é o preço de você falar a verdade? Sabe qual é o preço? É o desprezo. Quando eu, por exemplo, eu decidi a entender a Bíblia na visão do Evangelho Eterno, queridos, pessoas que eu tinha a minha vida como referência nos largaram de mão. Talvez nem conversa com a gente. E os que conversam não estão dispostos a aceitar ou acreditar naquilo que nós falamos. Então, pessoas que eu tinha como referência na minha vida, aqui nessa terra, nos largaram de mão. Então, esse é o preço. O preço de você falar a verdade é o desprezo. Você pode ser menosprezado pela sua esposa. Você que é mulher, que fala a verdade biblicamente, talvez você é menosprezado pelo esposo. Às vezes você é menosprezado pelo filho, pela filha, pelo primo, pela prima, pelo tio, pela tia. Por quê? Porque esse é o preço que temos que pagar. Mas se você decidiu a propagar o Evangelho Eterno, você sabe que você tem um preço também.
Agora, quando estava eu no sistema religioso, quem sabe eu estava lá e a minha esposa estava comigo só por causa da posição que eu tinha. Quem sabe eu estava lá e alguém estava me apoiando no sistema religioso porque gostava da posição, gostava de mostrar a roupa todo dia de culto, gostava de mostrar o sapato, a gravata, o paletó novo. Quem sabe as pessoas que frequentam um templo religioso, quem sabe não abandonam porque aquilo ali funciona como uma passarela. Porque talvez o religioso, o crente, ele não frequenta esses lugares, né, que a grande maioria do sistema religioso rico frequentam. Então o pobre, talvez quando ele compra uma roupa nova, um sapato novo, talvez aonde ele tem que mostrar é no templo onde ele frequenta. Nos templos tem os seus dias de festas, tem as suas datas especiais, casamentos que são feitos nos templos, algumas festas. E tem muita gente que gosta de ir lá para aproveitar o momento, para colocar para fora aquilo que não poderia colocar em outro lugar. Nos comentários, agora não, mas no princípio, quando eu comecei com o canal aqui no YouTube, não sei se já morreram essas pessoas, não sei, se abandonaram o canal, se desinscreveram, mas tinha pessoas que falavam aí nos comentários palavras até difícil de engolir. Mas graças a Deus, isso parou, acabou. Então, querido, qual é o preço que você paga quando você fala a verdade? O menosprezo. Principalmente as pessoas da religião. Mas qual o preço que você pagava ou paga quando você vive uma mentira? Tem um preço também. É o engano. Você tem que ter consciência de que você está ouvindo o seu líder falar, o seu pastor, mas que você está ali para satisfazer o seu esposo, para satisfazer a sua esposa, satisfazer a sua família, satisfazer o seu ego. Então, às vezes eu fico pensando, quando Jesus veio, ele tinha outros irmãos e irmãs. Na idade adulta, tem irmão dele, irmãs, família, que falaram assim: se você é praticante de milagre, você é o sabichão, você é o inteligente, por que você não vai para Galileia? Vai para lá mostrar o que você sabe fazer. Vai para lá. Os próprios irmãos de Jesus rejeitavam ele. Mas esse é o preço que ele pagava. É o preço que ele pagava. O menosprezo da família. Você acha que é diferente com a gente? Meu querido, preste atenção numa coisa. Na vida, tudo tem seu preço. Para que eu consiga viver divulgando vídeos em todas as redes sociais aqui, você acha que eu não pago um preço? Você acha que não? Por quantas pessoas da minha família que eu sou menosprezado?
por ter esse entendimento que eu tenho hoje. Isso inclui muita gente da família. Pode ser mulher, pode ser filho, pode ser tio, tia, como eu disse, sobrinha, sobrinho. Você acha que eles concordam com a gente? Principalmente muitos que estão ainda no sistema. Você acha que eles concordam com o que a gente fala, mostrando na Bíblia? Nem que esteja escrito, eles não acreditam. Mas por que que eles defendem essa ideia? Porque o sistema religioso ensinou assim. Agora, é preciso a gente falar uma coisa também. Que talvez, quando estive no sistema religioso, eu era amado. Eu era, não é? Talvez uma pessoa que as pessoas olhavam para mim e tinham a minha pessoa como referência. Hoje não tem. Talvez hoje eles olham para mim e me chamam de, não é? Mas por quê? Porque quando Jesus veio mudar o sistema religioso que havia em Israel, sistema religioso esse que começou lá em Êxodo 18, depois foi para Números capítulo 11, ali começou o Sinedrim, o Sinédrio. Ali começou, não é? Toda aquela pompa. Meu querido, talvez você nunca prestou atenção na Bíblia que quem condenou, quem criticava, quem zombava, quem queria a morte de Jesus, foi o sistema religioso da época. Quem eram eles? Quem eram? Passado, né? Quem eram eles? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os hipócritas. Todos estes eram da classe religiosa da época. Esses caras, eles bateram de frente contra Jesus, com Jesus, porque Jesus veio para acabar com aquele sistema que havia na época. É por isso que muita gente não entende, e eu também às vezes fico pensando, muita gente não entende, sabe o quê? O sistema religioso que existe hoje, é tão importante eu falar isso aqui, mas essa fala aqui é do Caio Fábio. O Caio Fábio, ele também foi um homem que esteve no sistema por muito tempo, abandonou o sistema religioso e hoje ele fala contra o sistema, não contra Deus, não contra pessoas, mas ele também fala contra o sistema. Ele fala por que abandonou o sistema, por que o sistema odeia tanto ele hoje em dia, porque ele não fez conluio com o sistema. Aí o sistema ignora ele o máximo que puderem. Mas o pastor Caio Fábio fala uma coisa. Pastor não. Ele fala uma coisa muito importante. Se você olhar o sistema religioso de hoje, principalmente o pentecostal, até mesmo aquele ser que eles dizem que existe, que é
aquele C de chifre e tal, vermelho, como a Roma, né, mandou pintar. Eles falam que até mesmo esse ser, quando entra nas igrejas evangélicas hoje, até ele fica surpreendido. Claro que eu não acredito que esse ser existe. Ele fica surpreendido por quê? Porque hoje, meu querido, é tanta palhaçada no sistema religioso, e é o único lugar que esse ser, suposto ser, se manifesta, é nas igrejas evangélicas, nos templos religiosos. Engraçado isso. Que até ele, se existisse, entraria no templo e ficaria bobo. Como que está o sistema religioso hoje? Então, querido, como tudo na vida tem um preço, tem pessoas que batem nas nossas costas, dão um tapinha, mas no fundo, eles querem mesmo é nos crucificar. Por quê? Porque nós, a forma que nós mostramos a Bíblia e do jeito que nós mostramos a Bíblia, a gente não rende dinheiro. A gente não traz dinheiro, é o contrário. É o contrário. Nós não somos pessoas que falamos de dízimo, ofertas, porque é em torno disso que o mundo religioso sobrevive, não é? Haja vista esses escândalos que está aí. Então, para você ter noção de uma coisa, como eu estou falando que tudo tem o seu preço na nossa vida, eu vou falar uma coisa para você interessante. Um dia, um pastor de uma Assembleia de Deus, ele falou com o obreiro dele que nós que falamos do Evangelho Eterno, nós estamos certos. O obreiro dele, que é muito meu amigo, veio a mim e falou: nós estamos certos. Aí esse pastor disse que o problema é que eles não podem ensinar isso na igreja deles, no templo deles, porque senão as pessoas vão sair e não vai ter mais renda. Então o obreiro dele falou isso comigo: Alberto, eu já perguntei ao meu pastor se o que vocês falam é verdade. Ele disse que é verdade, que vocês mostram na Bíblia. Aí eu perguntei a esse irmão: e você, o que você me diz? Ele disse: Alberto, infelizmente, a minha família toda é de lá. Inclusive eu sou obreiro. Ele falou: inclusive eu sou obreiro. E eu também não posso fazer nada. Só para você ter uma ideia como que funciona o sistema. Então as pessoas, meu querido, estão lá muitas vezes no sistema, não é para agradar a Deus, não. É para agradar o líder. É para agradar a mulher, ao marido, ao filho, à filha. Porque lá também é sinônimo de, colarinho alto. É porque é lá que eles mostram o carro do ano. É lá que eles mostram que tem poder, entre aspas. Na minha cidade aqui eu conheço vários. Que quando entra dentro do carro deles, parece que é o rei da cocada preta. Aí quando entra no templo, está lá em cima do púlpito, no altar, pega a Bíblia para falar de amor, para falar de compaixão, para falar de misericórdia. Mas lá fora, entrou dentro do carro, vidro fechado, ar-condicionado e tchau. Ou seja, aquilo lá não passa de uma palhaçada, de uma fantasia. Então, como tudo na vida tem o seu preço, o preço que eu, irmão Cláudio Mendes, outros irmãos aí, pagam, não é barato não, filho. Eu, por exemplo, eu
tenho que matar 1, 2, 3 leão por dia. Eu vivo isso, eu passo por isso. Eu não vou aqui detalhar, mas eu vivo todo dia. É uma batalha, é uma guerra. Mas graças a Deus que eu sei em quem eu tenho crido. E isso que importa para mim. Então, cada escolha, cada decisão que nós tomamos, o preço não é baixo, o preço é alto. Mas graças a Deus que nós estamos cientes de que esse preço, ele compensa. Sabe por que compensa? Porque a gente fica com a alma lavada. A gente fica com a certeza do dever cumprido. É isso. Quem dera se eles pegassem a Bíblia, começassem a mostrar para o povo a verdade, a realidade. Quando você pega a grande tribulação, já ocorreu. Quando você pega dízimo, que nunca foi dinheiro, aquilo é passado, foi para a nação de Israel. Quando você pega batismo em água, que era ablução, e só valia para o povo judeu, batismo em água, está escrito na Bíblia, Romanos 6. E também tem aqui, ó, eu vou citar aqui, eu disse que não ia citar, talvez, eu disse talvez, mas é preciso citar. Quando você pega aqui, ó, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Eu quero ler o 19 e 20, porque faz parte do contexto também. 1 Pedro, capítulo 3, no qual, versículo 19, vamos começar a partir do versículo 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos e não alguém em carne em prisão. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8, almas se salvaram através da água. Através da água. Que também, olha, isso é importante, mas muito importante. Esse advérbio também, olha só, que também agora, ou seja, do mesmo jeito, comparação, também agora, por uma verdadeira figura. Qual é a figura? O batismo. Vos salva, mas vamos ver que batismo que Pedro está falando, se é o batismo de João ou é o batismo verdadeiro. O batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio. Você está vendo, querido? O aio, a ponte. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aí, fala isso para um crente religioso e mostra isso na Bíblia para ver o que ele diz. Ele fala assim, eu não acredito nisso. Eu acredito no batismo de João Batista. Como se ele fosse judeu. Tá vendo? Que está à destra de Deus,
tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Aqui está, querido, o preço que pagamos é isso. O preço que você paga pela verdade é o menosprezo. As pessoas te menosprezam por você falar a verdade. Agora vai para o templo, fica amigo dos pastores da convenção e começa a ensinar a lei de Moisés para ver. Todo mundo te abraça, todo mundo te dá beijinho, todo mundo, né, vai. Agora a verdade não, é o contrário, infelizmente. Um abraço a todos e tudo na vida tem seu preço. Escolha o seu preço, escolha a sua posição. Fiquem com Deus e que Ele te abençoe cada dia mais. Tchau.